Olha, ontem aconteceu uma coletiva com o presidente da Embrapa para falar sobre a instituição, toda essa inovação, a geração de conhecimento, de tecnologia para a agricultura e a pecuária. Então o presidente fez um balanço geral sobre esses 50 anos. Vamos dar uma olhadinha. O presidente da Embrapa, Celso Moretti, por meio de entrevista coletiva em comemoração aos 50 anos da instituição, abordou a trajetória, os principais lançamentos e divulgou um balanço social de 5 décadas de atuação no Brasil. A Embrapa ela chega aos 50 anos de idade, né, como uma empresa moderna, contemporânea, antenada com as demandas atuais da agricultura brasileira, ágil, madura e pronta para enfrentar os desafios futuros. Segundo Moretti, mesmo em um país tão grande e com enorme potencial para a produção, o Brasil vivia em uma situação de insegurança alimentar e que importávamos quase tudo que consumíamos. Com o estabelecimento da Embrapa, então, no início dos anos 70, mais precisamente 26 de abril de 1973, a agricultura tropical começou a florescer no Brasil. Tá? A transformação da realidade brasileira de um país que era importador para se tornar um dos maiores exportadores de alimentos, fibras e bioenergia, ela ocorreu basicamente baseada em 3 grandes pilares. Primeiro, a transformação de solos ácidos e pobres em terra fértil. A segunda, a adaptação ao clima tropical de animais e plantas. Talvez o exemplo mais vistoso, o último exemplo mais vistoso dessa capacidade de adaptação. Para a Embrapa, com todos os avanços, em menos de 5 décadas o país se tornou uma das maiores potências agroambientais do mundo. O Brasil vem mostrando, ano após ano, década após década, que é possível produzir alimentos para alimentar milhões, centenas de milhões de pessoas, assim como é possível proteger o meio ambiente. O Brasil tem 2/3 do seu território protegido. 5 grandes marcos de conquistas da agricultura tropical desenvolvidas pela instituição foram destacadas. O primeiro deles, entre 1973 e 83, é a tropicalização dos cerrados, conhecida como uma das maiores conquistas das ciências agronômicas do século XX. E é onde uma boa parte dos grãos, da proteína animal, e até do suco de laranja no Brasil é produzido. Na segunda década, o segundo marco, entre 83 e 93, o segundo marco é a fixação biológica de nitrogênio. O domínio dessa tecnologia, onde a Embrapa descobriu uma bactéria que consegue sequestrar nitrogênio da atmosfera e implantar e colocar isso diretamente disponível para a planta da soja. O terceiro marco, na década de 93, foi o zoneamento agrícola de risco climático, uma ferramenta que acabou se tornando uma política pública de mapeamento de áreas de produção que indica as melhores datas de plantio de culturas, reduzindo assim a perda de safra por fatores extremos e a promoção de uso da ocupação de terras com foco na sustentabilidade e na preservação de recursos naturais. O quarto grande marco dessa trajetória de 5 anos são os sistemas integrados de lavoura, pecuária e floresta, aí entre o ano de 2003 e 2013, né, que nasceu essa tecnologia. Hoje, algo em torno de 18 milhões de hectares, 18 milhões de hectares é a área estimada, né, que é ocupada com sistemas integrados de lavoura, pecuária e floresta. A maior parte dela é com o sistema de integração lavoura e pecuária, e a nossa previsão é chegar até 2030 com algo em torno de 35 milhões de hectares de sistema de LPF. A lavoura, pecuária e floresta em uma mesma área é um sistema de rotação, consórcio ou sucessão que tem como grande vantagem obter um solo explorado econômico e sustentável durante todo o ano. E, por último, o quinto grande marco dessa trajetória de 50 anos da Embrapa e da agricultura tropical é o desenvolvimento de bioinsumos. Nesses últimos 10 anos, a Embrapa investiu fortemente no desenvolvimento de bioinsumos
biofertilizantes, bioestimulantes, biopesticidas, né, que foram lançados, né, em parceria com o setor privado e que vem contribuindo para a redução do uso de fertilizantes químicos nas lavouras e também para o controle de pragas e doenças em plantas, né, reduzindo, então, a necessidade do uso de agrotóxicos. O presidente da Embrapa sinalizou também preocupações da instituição com questões do futuro, como, por exemplo, os principais desafios com a segurança alimentar mundial. Seguirá trabalhando com a adaptação de culturas às regiões tropicais do globo, que são as regiões onde hoje nós temos um grande número de pessoas que ainda passam fome, a adaptação a questões climáticas, eventos climáticos extremos, né, a tolerância à seca, a resistência a pragas e doenças, né, além de desenvolver tecnologias também. A Embrapa ela vai continuar participando, né, e contribuindo para a elaboração de políticas públicas focadas em alimentação e nutrição, tanto em âmbito nacional quanto âmbito internacional.